Caros alunos, a nossa aula de hoje será sobre leis da cristalografia. Sejam bem-vindos. Iniciaremos com a lei das faces planas. De acordo com Plínio o Velho, historiador e naturalista romano, ele definiu o seguinte: nos cristais, as faces são planas e limitadas por arestas retilíneas. Esta lei apresenta poucas exceções: o diamante, a estibnita e o quartzo, que por vezes apresentam faces curvas. Lei da convexidade diz o seguinte: os cristais são poliedros convexos. Essa é a lei. Os ângulos das substâncias cristalinas são sempre salientes. Quando encontramos cristais com ângulos reentrantes, trata-se de um agrupamento cristalino ou de geminações, no caso, maclas. Geminações representam dois ou mais cristais intercrescidos. Então, observem aqui, nós temos a geminação do espinélio, que é um óxido de alumínio e magnésio. Então, vejam, no caso, os cristais são poliedros convexos. Então, todos os vértices, eles são pontiagudos. Eles são apontados para fora. Nesse caso, se eu tenho uma reentrância, então essa reentrância já me indica o quê? Que eu não tenho somente um cristal. Eu posso ter dois ou mais cristais, no caso, geminados. Geminados é quando eles crescem juntos, um do lado do outro, com uma conexão, com pelo menos uma face comum entre eles. Então, no caso aqui, né? Então, essa superfície aqui que nós estamos vendo é a face comum deste cristal aqui mais para frente e depois esse cristal aqui que está um pouco mais para trás, né? Então, aqui seria o caso de um grupamento cristalino ou geminações, no caso chamado de macla. Então, geminação é quando dois ou mais cristais, eles crescem um do lado do outro, fazendo então como se fosse uma estrutura única, mas na realidade são dois ou mais cristais. Lei da homogeneidade diz o seguinte: num determinado cristal, duas ou mais porções, de forma e orientações iguais, são perfeitamente idênticas no que tange a todas as suas propriedades. Ponto. Isso quer dizer o seguinte: em qualquer local que eu estiver considerando, né, a observação ou a sua característica, as suas propriedades num cristal, ah, essas orientações serão idênticas, essas propriedades serão idênticas, tá? Qualquer parte do cristal que eu tiver, então, duas ou mais porções, todas as propriedades serão idênticas dentro do cristal. Esse pressuposto é relativo aos cristais em nível macroscópico. Esta lei não é aplicável em nível microscópico. Por quê? Porque em nível microscópico, quando a gente fala do retículo cristalino, né, de uma estrutura real, a gente pode encontrar então imperfeições, tá certo? Então, em nível macroscópico, a lei da homogeneidade ela é válida. Não devemos esquecer que os corpos cristalinos apresentam imperfeições além de contaminações. Tá? Contaminação por outros elementos químicos no momento, por exemplo, da sua cristalização e do seu crescimento. Tá? Isso pode ocorrer na natureza, certo? A lei do número de faces diz o seguinte: as faces de uma forma cristalina, ou seja, de um cristal, são, geralmente, em número par. E, nas formas simples, esse número não é maior que 48. Então, por exemplo, se eu estiver analisando a forma de um cristal, tá? E o número de faces superar 48, superar um número par acima de 48, então possivelmente eu estou visualizando dois ou mais cristais, tá? Então, aqui o número máximo de um cristal, que ele possa ter, o número de faces máximas que pode ocorrer num cristal, são 48 faces. No caso aqui, o que tem o número máximo de faces é o meu hexaoctaedro, que possui 48 faces. Esta forma pode gerar as granadas, mineral granada.
Cristais com número maior que 48 faces representam sempre formas combinadas, ou seja, associações de 2 ou mais cristais, tá certo? Aí então a lei do número de faces. Agora vejamos a lei da constância dos ângulos diedros, ou também conhecida como a lei de Steno. Lembrando para vocês que os ângulos diedros são aqueles ângulos formados com aquelas faces que se tocam formando uma aresta. Esses ângulos são medidos internamente no cristal. Vejamos aqui a lei. Em todos os indivíduos de uma mesma espécie cristalina, os ângulos diedros formados por faces homólogas são idênticos, qualquer que seja o tamanho das mesmas. Então, independente, né, do que seja a forma do cristal, mas que essa espécie cristalina seja a mesma, ou seja o mesmo componente químico que formem esses cristais, independente da forma do cristal, aquelas faces que se tocam formando uma aresta, que são chamadas aqui faces homólogas, elas formarão então ângulos, esses ângulos conhecidos como ângulos diedros, e esses ângulos diedros serão sempre iguais, independente, né? Independente do tamanho do cristal, tá? Então, quando fala igual, quer dizer serão constantes, serão idênticos. Essa lei também é conhecida como lei de Steno. Essa lei foi enunciada por Steno através da constância verificada nos ângulos formados por faces homólogas em cristais de quartzo e hematita, que é um óxido de ferro. Ok? Então, aqui nós temos ângulos diedros A entre essas duas faces e os ângulos diedros B, que seria aqui as faces aqui de trás, esta face aqui com esta face lateral. Então, tem essas duas faces aqui, formam ângulos diedros, e essas faces aqui formam ângulos diedros. Então, no caso, se eu pegar outros cristais do mesma composição química, tá? Esses ângulos serão idênticos, essas faces serão homólogas, esses ângulos internos. Agora vejamos a lei da racionalidade dos eixos, conhecida como lei de Rayi. Diz o seguinte: a relação existente entre os segmentos determinados por duas ou mais faces não paralelas sobre as arestas de um cristal é simples e racional. Ou seja, eu posso transformar em um número racional essa relação entre esses segmentos, ok? Vejamos aqui os parâmetros A, B e C na figura, né? A, B e C, que são as distâncias, né? Que na realidade essas distâncias em relação ao centro, seria esse ponto zero. Então, esses três pontos aqui, A, B e C, definem para mim um plano. Esse plano ele está seccionando então os três eixos, X, Y e Z. Temos também os pontos A', B' e C'. Nesse caso, constitui então a união desses três pontos, A', B', C', um outro plano, que também secciona os três eixos ortogonais, X, Y e Z. Nesse caso, se eu considerar para o mesmo eixo as relações de distância, essas relações serão proporcionais. Essa proporcionalidade, então, eu posso transformar em números racionais, ou seja, números inteiros. De tal maneira que, vejam, a relação entre 0 e A é a proporcional à relação entre 0 e a linha. Então, aqui, 0 e A é proporcional da relação 0 e a linha. Da mesma forma, a relação entre 0 e B é proporcional à relação entre 0 e B'. 0 e B, 0 e B'. Quando eu falo proporcional, gente, eu estou comparando estas distâncias, né? Porque o trecho entre 0 e B é uma distância. O trecho entre 0 e B' é outra distância, tá? Então, estas relações formam para mim números racionais. E, por fim, no eixo Z, aliás, a relação entre 0 e C é proporcional à relação entre 0 e C'. 0 e C é proporcional sobre 0 e C'. Essas relações aqui, então, tá? Elas estão relacionadas, são representadas, esses números racionais serão representados por letras.
Para aquelas relações que eu tenho para o eixo X, eu represento letra M. Para as relações que estão no eixo Y, eu represento pela letra N. Para as relações que estão no eixo Z, eu represento pela letra P. Então, aqui é o seguinte, os parâmetros A, B e C representam os comprimentos determinados pela face. Então, a face aqui tem os seus comprimentos, ok? O comprimento, no caso, seria a distância aqui do zero até o vértice. Os números racionais relacionados às letras M, N e P são denominados coeficientes e fornecem a posição da face no retículo cristalino. Ou seja, essa relação 0A sobre 0A', a relação 0B sobre 0B', a relação 0C sobre 0C', me dá um número. Esse número, então, representado aqui por índices. Esses índices são M, N e P. Está aqui, então, a lei da racionalidade dos eixos. Ok? E isso representa para mim, então, o que seria a representatividade, né, da posição da face, desta face aqui, essa face maior, como também da face menor, dentro do meu retículo cristalino. Eu visualizo isso, eu enxergo isso. Ok? Vamos agora para outra lei. A lei das zonas, chamada de lei de Weiss. Ela diz o seguinte: todo plano paralelo a duas arestas existentes ou passíveis de existência em um cristal, ou seja, eu presumo que possa existir, eu idealizo que tenha, é uma face possível deste. E toda a direção paralela à linha de interseção de duas faces quaisquer, que no caso é uma aresta, existentes ou passíveis da existência de um cristal, é uma linha possível deste cristal, tá? Então, com isso, se eu tenho, no caso aqui, o plano definido por duas arestas, eu posso dizer que nesse cristal eu tenho um plano realmente que existe ou possivelmente esse plano possa existir. A mesma coisa, né? Se eu tiver a direção paralela da linha de interseção de duas faces, que no caso é a aresta, tá? Se ela existe ou se ela talvez possa existir, né? Então é uma possibilidade. Essa é a lei de Weiss. Christian S. Weiss demonstrou que em dois cristais da mesma espécie, ou seja, dois cristais de quartzo, dois cristais de enxofre, dois cristais de qualquer elemento mineral, tá? É possível, por paralelismo, quando em crescimento, que uma face seja uma face possível do outro cristal, onde ela não existe. Então, por exemplo, se eu tenho dois cristais pertencentes à mesma composição química, e eu verifico que no momento do crescimento, em um deles, eu observo a presença de uma face, eu vejo que esta face ela também vai ser possível naquele outro cristal que também está em crescimento, certo? Então, essa aqui é a lei de Weiss. Então, esse daqui é o Weiss, demonstrando a lei das zonas. Então, eu tenho aqui, no caso, aqui é o paralelismo, né, de dois cristais, o cristal A e o cristal A', e aqui o paralelismo do cristal A com o cristal B. Nos dois casos, né, constituem, então, os dois cristais para cada caso, constituem cristais de mesma composição química. Dessa forma, então, quando fala aqui a interseção, ou seja, a presença, né, de duas, o plano definido por duas arestas, eu tenho uma aresta aqui, outra aresta aqui, ela é passível de ocorrer no outro cristal, existindo ou inferindo a sua existência. Então, esse plano definido por uma aresta e outra aresta, ele vai ser passível de existência do outro cristal de mesma espécie, de mesma composição química, né? Aqui também de outra forma, ou seja, também vai ser possível a sua existência. Da mesma forma, quando eu tenho
aquela reta, que é a intersecção de duas faces, que no caso é uma aresta, ela pode ser passível da existência, né, num outro cristal de mesma espécie, ou seja, num outro cristal de quartzo, num outro cristal de enxofre, outro cristal de sulfeto, enfim, que seja. Então, essa aresta é passível de ocorrência também nesse outro cristal. Se não tiver a existência ainda dessa aresta, ou da face formada por duas arestas, então nós presumimos que no crescimento desse segundo cristal, porque a gente está analisando dois cristais de mesma espécie, então será possível que haja também um outro plano paralelo, esse plano formado pelas duas arestas, ou uma aresta que seja paralela a essa outra aresta que está sendo possivelmente formada nesse outro cristal que também está crescendo, tá? Vejamos agora os índices de Miller. Índices de Miller. Miller, baseado nos estudos de Rayu, que ele idealizou, ele fez a lei da racionalidade dos eixos, que são aqueles índices M, N e P, estabeleceu uma série de índices para relacionar as faces cristalinas no espaço. Lembrem que a lei da racionalidade dos eixos vai me dar o plano no retículo cristalino. Já o Miller, ele vai então, baseado nos índices de Raí, nos estudos de Raí, tá? Ele vai criar um outro índice, uma outra numeração representativa, que nesse caso vai relacionar as faces cristalinas no espaço, ou seja, estou vendo em nível macroscópico, não apenas, né, no retículo cristalino, como foi os estudos de Raí. Então, Miller, ele deu um passo a mais, um passo à frente. Nesse caso, estes índices, conhecidos como índices de Miller, foram representados pelas letras H, K e L, né? Então, uma face de um cristal será indicada pelas razões inversas dos números racionais de Raí. Então, o valor de H é a razão inversa dos números racionais de Raí, ou seja, H vai ser 1 sobre M, K vai ser 1 sobre N e L vai ser 1 sobre P, de tal modo que eu represento isso tudo, esta face, no espaço, essa face que é observada, então, macroscopicamente, num cristal. Essa face vai ser representada pelos índices H, K e L. Quando essa representação está dentro de um parênteses, representa uma face, uma única face. Então a gente vai ver mais para frente essas representações, essas notações. Observando que Miller convencionou que H é sempre maior que K, que é sempre maior que L. É uma convenção. E que estão relacionados aos eixos X, Y e Z. Ou seja, H está relacionado ao eixo X. K está relacionado ao eixo Y e L está relacionado ao eixo Z. Aqui a foto do Miller, né? O Miller aqui, e os seus índices. Então, como nós vimos, né? Que os índices de Miller seria, na realidade, o inverso, né? Do que o Raí determinou. Então, de tal modo que, tendo, então, os nossos eixos ortogonais x, y e z, fazendo com que eu tenha uma face, essa minha face, por definição, seja uma face parametral, ou seja, um parâmetro. Ela é uma face que vai ser comparativa com as outras, então ela vai ser parametral. Então eu vou compará-la com as outras, para isso ela vai ter um valor unitário. A distância onde toca essa face com relação aos eixos x, y e z vai ser unitária, vai ser 1. De tal maneira, então, que nós verificamos o seguinte. Nós verificamos que a relação, né, de 0 para 1 é proporcional à relação de 0 para a linha. Então, a relação de 1 ela é proporcional a 0 para a linha. No caso do eixo y, a relação de 0 para 1, que é o próprio 1, é proporcional à relação de 0 para b, linha.
E no eixo Z, a relação de 0 para 1, que é o próprio 1, é proporcional à relação de 0 para a selinha, certo? Então, isso daqui nada mais, nada menos é o que? Seria aquelas relações que o Rai fez ao inverso, né? De tal forma, então, que isso vai representar para mim 1 sobre M é H, 1 sobre N é K e 1 sobre P é L, sendo que H está relacionado ao eixo X, K está relacionado ao eixo Y e L está relacionado ao eixo Z, ok? Então, esses são os índices de Miller. E esses índices de Miller, quando representam uma face, estão representados dentro de parênteses. Esses índices representam, então, a posição no espaço da face de um cristal. Isso que é importante, tá? Índices de Miller, exemplos. Então, veja assim, quando eu tenho para H a relação seja 1 sobre 1, ela pode ser igual, 1 sobre 1 é igual a 1. Quando eu tenho K, a relação seja 1 sobre 1, também vai ser igual a 1. E L, que seja a relação 1 sobre 1, vai ser igual a 1. Nesse caso, então, H, K e L será 1, 1 e 1. Então, nesse caso, nós lemos da seguinte forma. O índice de Miller aqui, para esta face, é 1, 1 e 1. Está errado. Conceitualmente errado eu dizer a relação aqui dos índices de Miller para esse caso seria 111. Isso não existe. Então, a leitura é a relação dos índices de Miller, HKL, é 1, 1 e 1, porque cada número representa a posição onde a face corta o eixo a qual cada número representa. O primeiro número é o eixo X, o segundo o eixo Y e o terceiro o eixo Z. Por isso, eu sempre digo 1, 1 e 1. Né, para esse exemplo. Se tiver outros números, serão da mesma forma de outros números. Vejamos aqui. Ilustração para explicar os índices de Miller das faces cristalinas. Então, inicialmente, eu tenho aqui, então, os meus dois planos, ou seja, aquele meu plano parametral e o plano que vai ser o plano do cristal verdadeiro, eles são coincidentes. Nesse caso, né, que o plano do cristal verdadeiro é coincidente com esse plano parametral, que é o plano que corta os eixos x, y e z nos pontos 1, 1 e 1, então, como no exemplo aqui em cima, os meus índices de Miller nesse caso serão 1, 1 e 1, tá? Ok. Agora um segundo caso. Quando o meu plano parametral, que é esse daqui, tá? Ele seja 1, 1 e 1, ok? E o meu plano, que a gente está considerando que é o plano da minha face desse cristal, ele possui o valor 1, 1 e meio. Ou seja, esse plano vai cortar no ponto meio no meu eixo Z. Observem, gente, que a minha nomenclatura aqui dos eixos, olha só que interessante. A gente não vai mais utilizar x, y e z. Agora, a notação dos nossos eixos, no caso dos índices de Miller, serão A, B e C. Então, nos índices de Miller, A substitui a nomenclatura do eixo x, B substitui a nomenclatura do eixo y e C substitui a nomenclatura do eixo Z, tá? Todos eles em letras minúsculas. Então, nesse caso, né, a gente veria o seguinte, que o ângulo desse plano aqui que está mais escuro, marcado mais escuro, que é o plano de estudo nosso, do nosso sólido, nosso cristal verdadeiro, ele está mais inclinado do que desse plano 1, 1 e 1. No caso aqui, então, se a gente fizer as nossas substituições, tá? Então, vai ser 1 sobre 1, vai dar o próprio 1. No eixo B, 1 sobre 1, vai dar ele mesmo, tá? Agora, no eixo C, seria 1 sobre meio. 1 sobre meio, os meios, os extremos, então dá 2, tá certo? Da matemática que a gente aprendeu lá no primário, tá? Já aqui, né? Então, o nosso índice de Miller, para esse caso, para essa face aqui do cristal, é 1, 1 e 2.
Agora, se eu tenho nesse terceiro caso, a minha face parametral 1, 1 e 1, e a minha face verdadeira do cristal que eu estou analisando, 1, 1 e 2. Então, será o seguinte, os meus índices de Miller serão 1 sobre 1, que é o próprio 1, 1 sobre 1, que é o próprio 1, e aqui será 1 sobre 2. 1, que é a distância do centro até esse meu plano parametral, que é o próprio 1, e a distância do centro até o ponto onde esse plano real do cristal corta o eixo vertical, 2. Então, essa relação 1 sobre o outro, dá aqui para mim, nesse caso, 1 sobre 2, meio. Então, para mim, os índices de Miller para esse caso é 1, 1 e meio. Tá? Agora, né, se eu considerar o quarto exemplo, eu tenho o meu plano parametral, 1, 1 e 1, cortando nos pontos 1, 1 e 1 nos eixos A, B e C, que equivale aos nossos eixos X, Y e Z. E esse meu plano real do cristal seja paralelo a esse plano parametral, porém cortando nos pontos meio, meio e meio, tá? Nesse caso, a gente vai fazer o seguinte, vai ser, então, 1 sobre 2, 1 sobre 1 sobre 1 sobre 2 e 1 sobre 1 sobre 1 sobre 2. Ou seja, na realidade, se a gente fizer 1 sobre 1 sobre 1 sobre meio, vai dar 1, 1 e 1. Então, isso me indica que, pelos índices de Miller, esse plano real, que apesar de cortar no ponto meio em todos os três eixos x, y e z, ele será paralelo ao meu plano parametral, que na realidade a gente está fazendo esse comparativo, ok? Então, seria esse exemplo que a gente poderia mostrar para vocês, tá? Bom, baseado então nos índices de Miller, a lei da racionalidade de Raí, temos agora então os índices de Bravais, ou Bravais, tá? Índices de Bravais. Esses índices são praticamente os índices de Miller, no caso dos sistemas hexagonal e trigonal, tá? Para deduzir os índices de Bravais das faces, a fórmula geral é HKIL. Opa, I. Esse I, gente, equivale ao eixo U no sistema hexagonal e no sistema trigonal. Isso nós aprendemos na aula passada, como encontrar o eixo U, que seria o nosso quarto eixo, né? Quando nós temos, por exemplo, um prisma de base hexagonal, tá? Então, onde, nesse caso, então, para os índices de Bravais, eu tenho H vai ser 1 sobre M, o K, 1 sobre N, o índice I, esse índice I equivale, então, ao nosso eixo U, que é o eixo do sistema hexagonal e sistema trigonal. Nesse caso, será representado, então, I é igual a 1 sobre O, tá? Então, essa minha nova distância em relação ao eixo U será O. E L permanece como 1 sobre P, tá? Então, verifiquem, né, que dá aquela racionalidade, né, que a gente viu da regra da lei de Raí, M, N e P é a mesma. A única diferença agora é que com o nosso quarto eixo, né, que a gente verifica existir no sistema hexagonal e trigonal, eu coloco então o meu novo índice O, que tem a mesma função e ela é calculada, verificada da mesma forma que os outros dois índices, M, N e P. Desta forma aqui, então, a gente sabe que existe uma relação, valendo a seguinte relação, H mais K mais I é igual a 0, tá certo? Então, também isso daqui é uma relação, e isso daqui também foi definido por Bravais, ok? Uma coisa importante também é o simbolismo da representação das faces, usando os índices de Miller ou os índices de Bravais.
Os índices de Miller ou de Bravais podem ser representados usando-se parênteses ou chaves. Os índices entre parênteses representam apenas a face correspondente, ou seja, apenas essa face que eu estou analisando, como por exemplo, se eu tenho a face que é representada pelos índices de Miller 1, 0, 0, indica que essa face intercepta o eixo x no ponto 1 e é paralela aos eixos y e z, ou seja, essa face não vai interceptar os eixos y e z porque o valor é 0. Tá? Lembrando para vocês que a gente aqui vai substituir na nomenclatura os nomes dos eixos. Em vez de ser x, y e z, será então A, B e C. Então vejam, um símbolo escrito entre chaves representa todas as faces de um cristal. Então é o conjunto de faces do cristal. Então se eu tiver assim, representado dentro de chaves, 1, 0, 0, representa todas as faces do cristal, quais serão estas faces? Será o seguinte, será a primeira face 1, 0, 0, a segunda face 0, 1, 0, a terceira face 0, 0, 1, a quarta face menos 1, 0, 0, a quinta face 0, menos 1, 0, e a sexta face 0, 0, menos 1. Ou seja, este exemplo aqui, nós estamos então representando um cubo, tá certo? Vamos ver aqui então agora os tipos de faces cristalinas. Um exemplo é a própria face HKL. A esse tipo de face corresponde a classe holoédrica do sistema isométrico. Classe holoédrica, gente, é aquela classe que eu tenho o maior número de faces que o sistema em questão permite que se tenha. Então, se eu tenho um sistema hexagonal, a face holoédrica do sistema hexagonal é o número de faces máximas, são o número de faces máximas que o sistema hexagonal permite que ocorra, tá? Então, sempre é classe holoédrica, tá? O número máximo de faces. Então, seria aqui o nosso hexaoctaedro, que equivale a 48 faces. No desenho, quando nós temos aqui esta face em azul, ela representa a face mais próxima do observador. Então, vai ser sempre essa face aqui que eu faço a minha análise, tá certo? Então, quando a gente tiver os desenhos lá, a gente vai ver que as faces achuradas, ou nesse caso aqui, que o autor do livro fez na coloração azul, representa a face mais próxima do olho do observador. Então, eu tenho aqui que as minhas faces parametrais 1, 1 e 1, os meus eixos x, y e z, que deveria ser substituído por A, B e C, e esta face aqui, ela é representada cortando 2 em x, 3 em y e 6 em z. De tal maneira que os meus índices serão escritos da seguinte forma: 1 sobre 2, 1 sobre 3 e 1 sobre 6. A representação disso daqui ficaria um tanto quanto esquisita. Então, eu vejo pelo máximo divisor comum, que é o 6. Então, ficaria assim: 3, 2 e 1. Se eu multiplicar tudo isso daqui por 6, que é o número máximo aqui na base, vai ser então 3, 2 e 1. Então, a representação desta face para os índices de Miller é 3, 2 e 1, ou seja, H, K e L. Ok? Ainda, outros tipos de faces cristalinas é quando eu tenho a face tipo HLL. Então, aqui eu tenho repetição de dois números, de dois termos. A esse tipo de face corresponde, na classe holoédrica do sistema isométrico, o icositetraedro trapezoidal, ou seja, eu tenho 24 faces. Então, observe, o exemplo anterior foi 48, agora é 24, tá? Então, a minha face em questão é essa face analisada aqui. Essa face, quando ela intercepta os eixos x, y e z, que equivalem ao A, B e C, intercepta nos pontos 1, 2 e 2.
sendo que o nosso plano parametral é o nosso plano 1, 1 e 1. Dessa forma, eu tenho 1 sobre 1, eixo x, 1 sobre 2, eixo y, e 1 sobre 2, eixo z, ou seja, eixos A, B e C. Assim, se eu multiplicar todos eles, né, o máximo divisor comum vai ser o 2, tá? Então, esses índices serão escritos da seguinte maneira: 2, 1 e 1. Vejam que eu tenho a repetição do último termo e do termo do meio. Nesse caso, equivale a HLL, tá? Então, fica 2, 1 e 1. Então, aqui face HLL do icositetraedro trapezoidal. Agora também, outro tipo de representação de face é a face HH e L. Ou seja, eu tenho a repetição, então, do índice H. Vejam só, a esse tipo de face corresponde, na classe holoédrica do sistema isométrico, o trioctaedro, também de 24 faces. Nesse caso, então, a face em questão é essa face aqui em azul, tá? Então, a posição dessa face em relação aos eixos x, y e z, que equivale ao eixo A, B e C, será 1, 1 e 2, né? E o nosso plano parametral é 1, 1 e 1. Então, fica assim a relação. 1 sobre 1, 1 sobre 1 e 1 sobre 2. Máximo divisor comum, 2. Então, multiplica por 2. Então, a nossa face será representada pelo seguinte índice de Miller. 2, 2 e 1. Quer dizer, HHL. Então, face HH do trioctaedro. Temos agora a face 1, 1, 1. A esse tipo de face corresponde, na classe holoédrica do sistema isométrico, o octaedro regular, de 8 faces. Vejam que esta face aqui azul, ela tem a mesma inclinação, ela tem a mesma posição que a nossa face parametral, que também é 1, 1 e 1. Então, por isso que eu tenho dois índices aqui. O primeiro índice, que está na parte de dentro, equivale ao índice do plano parametral, e o índice de fora aqui equivale para mim ao índice representando o plano desse sólido, tá? Nesse sentido, 1 sobre 1, 1 sobre 1, 1 sobre 1, então é 1, 1, 1. Então, a representação é 1, 1, 1, como é a face tratada neste exemplo. Agora, a face do tipo HK0. 0, gente, é quando esse plano não intercepta o eixo ao qual a posição desse zero está localizada. Então, eu sei o seguinte, eu sei que se o zero está na posição do eixo Z ou o eixo C, equivale que este plano não intercepta este eixo, ok? A esse tipo de face corresponde, na classe holoédrica do sistema isométrico, também meu tetrahexaedro de 24 faces. A face analisada em questão é essa face aqui, tá? Então, vejam, eu tenho o seguinte, eu tenho o meu plano parametral, 1 e 1, e esse plano aqui do meu sólido, ele intercepta o eixo x em 1, intercepta o eixo y em 2, e não vai interceptar o eixo z, vai ser paralelo a esse z. Então, vai ser infinito, tá? Então, a representação 1 sobre 1, 1 sobre 2 e 1 sobre infinito. Sabemos que o máximo divisor comum é 2. Então, nesse caso, será 2, 1 e 0. Gente, 1 sobre infinito é 0, tá? Então, fica o exemplo H, K e L. Então, 2, 1, 0. Temos também a face 1, 1, 0. A esse tipo de face corresponde, na classe holoédrica do sistema isométrico, o rombododecaedro, de 12 faces. Então, a face em questão analisada é esta face aqui. Observem que, novamente, eu tenho esta face, ela corta no eixo x no ponto 1, no eixo y no ponto 1. Porém, essa face aqui ela é paralela ao eixo z. Então, temos também aqui o nosso plano parametral 1, 1 e 1. Dessa forma, 1 sobre 1, 1 sobre 1 e 1 sobre infinito, que é 0. Então, fica 1, 1 e 0. Como exemplo, 1, 1 e 0. Aqui, então,
a face 1, 0, 0. A esse tipo de face corresponde, na face holoédrica do sistema isométrico, o hexaedro regular de 6 faces. Então vejamos aqui, nesse caso, esta face, ela vai interceptar o eixo X no ponto 1, né? Que seria então, aqui nós temos nosso plano parametral, 1 e 1, e aqui então representando o nosso plano desse sólido. Então observe, esse plano aqui, essa face desse sólido, não corta o eixo Y e não corta o eixo Z. Assim, 1 sobre 1, 1 sobre infinito e 1 sobre infinito. Desta forma, a minha representação dos índices de Miller será 1, 0, 0, como no exemplo. Vejamos aqui agora zona. O que é zona? Zona é o conjunto de duas ou mais faces paralelas a uma mesma direção. Então, eu tenho a zona de X é quando as faces elas são paralelas ao eixo X e não interceptam o eixo X. Tá? Então, vejo que na posição de X os valores são 0. Tá? Então, 0, 1, 0, primeira face. 0, 0, 1, segunda face. 0, menos 1, 0, terceira face. 0, 0, menos 1, quarta face. Tá? Então, aqui está a posição dessas faces no meu desenho. A zona de Y, então, as faces não vão interceptar o meu eixo Y. Então, serão representadas assim. Primeira face, 1, 0, 0. Segunda face, 0, 0, 1. Terceira face, menos 1, 0, 0. E quarta face, 0, 0, menos 1. Lembrando para vocês que esses valores aqui representam, então, o ponto no que eu tenho desses meus três eixos ortogonais, onde essas faces cortam esses eixos. Caso o valor seja igual a zero, então esse plano não corta essa face não corta esse plano onde está representada a posição do zero. Tá? Então, aqui por último, nós temos zona de Z. A zona de Z, então, é quando essas faces não interceptam o eixo Z. Ou seja, em todos os casos, quando eu falo de zona de X, de Y e Z, o conjunto de faces é sempre paralelo, né, ao eixo do qual recebe o nome. Zona X, zona Y ou zona Z. Ou seja, paralelo ao eixo X, paralelo ao eixo Y e paralelo ao eixo Z. Certo? Essas são a zona.